Olá, queridos amigos e amigas, muito bom contar com a sua companhia para mais este Lado a Lado. Hoje nós vamos conhecer a história de um ituano que teve importante atuação na comunidade e que, vivo fosse, estaria completando 100 anos agora no comecinho de 2024. Trata-se do músico Roberto de Francisco, pai do nosso querido professor Luiz Roberto de Francisco. Bem-vindo, professor. Obrigado, Mina. Eu fico um pouco constrangido de vir falar do meu pai, não é? Mas eu aceitei o seu convite, como aceitei todos, né? E espero que a história dele, né, que a gente vai tratar hoje, sirva como exemplo, né, de uma pessoa dedicada à comunidade, o voluntariado, que é uma coisa que eu acho super importante e talvez esteja assim meio no DNA aí. Professor, então dizem que o homem é fruto do seu tempo e deixa por aqui umas sementes, né? Como era Roberto de Francisco, seu pai, e quais boas sementes ele deixou em seus anos de vida aqui em Itu? Bom, Roberto viveu 52 anos só, né? Mesmo para aquela época em que ele viveu, era um tempo de vida razoavelmente pequeno, não é? Ele nasceu em 1924, morreu em 76, foi músico, atuante no universo da música sacra, né? Ele foi organista, regente de coro, e eu acho que, como liderança musical, não é, deixou um legado muito positivo no sentido de que, naquele tempo, a produção musical local, seja na Igreja do Bom Jesus, onde ele foi mais atuante, ou na Igreja Matriz, onde ele foi organista, naquele órgão de tubos, né, era de uma qualidade bastante interessante, sobretudo o repertório, que é alguma coisa que hoje a Igreja Católica não preza por aquele tipo de repertório, né? Hoje existe outro contexto do repertório musical, e então digamos, a beleza que estava agregada ao rito naquele momento, eu acho que ele é uma figura-chave, né, nesse sentido. Então eu acho que a grande contribuição dele, mesmo sendo um homem de bastidores, não era alguém que estava no palco tocando um instrumento, mas era sempre alguém que estava no coro alto e as pessoas pouco viam, mas elas ouviam algo que realmente era de uma beleza, né, extraordinária. Talvez esse seja o maior legado. Roberto de Francisco nasceu de que família, né? Como que era a família em que ele nasceu e como é que foi a formação dele, quando que ele começou a estudar música? Eu convivi muito pouco com meu pai, então eu vou chamá-lo sempre de Roberto, até porque neste momento do centenário eu tenho estudado um pouco mais da vida dele através de documentos, né? No Museu da Música nós temos um acervo de documentos sobre músicos que é grande, né? A gente foi reunindo bastante coisas e com a morte da minha mãe esse acervo se ampliou bastante, né? Então Mas você conviveu pouco por quê? Eu convivi pouco porque eu sou um filho temporão, né? Quando eu nasci, ele tinha 46 anos, né? E ele morreu com 52, portanto, eu convivi esses 6 anos, né? Então as minhas memórias são muito curtas e fragmentadas. Lembro dele em alguns lugares, mais em casa, inclusive na igreja, tocando órgão, né? Mas eu não tenho para lhe dizer alguma coisa que ele me contou. Porque se ele me contou, eu não me lembro. Né? Então eu tenho muito relato dos outros. Vamos à família. Sim. Roberto nasceu no dia 5 de janeiro de 1924, filho de um casal, ele italiano, ela brasileira, filha de um português e de uma mãe caipira, das antigas famílias de Itu, Porto Feliz. Né? Então o Roberto tinha uma raiz brasileira, as outras raízes europeias, Itália e Portugal. Ele era o 6º filho de 10. Foram 3 homens e 7 mulheres. De uma família bastante italiana, ruidosa, uma família urbana, uma família de classe média, né? O pai dele era açougueiro. E então a casa que eu conheci, né, na minha infância, a casa da avó, que é a mãe dele, era uma casa
em que todo mundo falava ao mesmo tempo, tudo muito diferente da casa da minha mãe, né, que era uma casa de família brasileira, então um pouco mais discretas as coisas, né? Às vezes acontecia determinada coisa e a gente ficava sabendo um tempo depois. Não, lá na casa da minha avó era tudo ao mesmo tempo, né? Todo mundo na cozinha, falando muito alto, falando todo mundo junto. E então isso era um ambiente interessante. Esse é um ambiente que ele nasceu, não é? Cresceu, como disse, ele era o sexto dessa família, e eles moraram sempre na região mais central de Itu. O pai, por ter uma família numerosa, só conseguiu adquirir um imóvel já bem mais velho. Então eles viveram muito tempo de aluguel ou também de herança, casas de herança da família, não é? O avô materno do Roberto era comerciante e deixou muitas casas, pequenas casas. Então eles acabaram morando, né, nessas casas, algumas um pouco pequenas para a família. Finalmente, em 1949, eles foram morar na casa que eles adquiriram, que é onde está o Museu da Música hoje. Fernando Peixoto 480, uma casa grande que abrigava aquelas 12 pessoas. Né? E é lá dessa casa que eu tenho memória. Então, formação musical. Ele primeiro ele estudou a formação, digamos, no curso elementar, né? A gente chamava que ele tem curso primário, né? E é o único curso que ele concluiu na formação, digamos, de cidadania, assim, né? Ele começou um curso técnico de contabilidade, que chamava-se Comércio naquele tempo, no IBAL, mas ele não concluiu, que logo foi trabalhar. A formação musical, em Itu nunca existiu uma escola de música que tenha existido durante tempo, né? Eu estudei, por exemplo, numa escola de música que existiu durante 15 anos, Conservatório Maestro Elias Lobo. Mas naquele tempo não existia isso em Itu. Então ele estudou uma professora particular, que era vizinha dele, e com uma outra senhora da igreja também, as duas pianistas bem formadas, uma delas tinha sido aluna do Tristão Mariano da Costa, do compositor. Né? Então essa é a primeira formação dele. Depois ele foi estudar um instrumento específico da igreja, que é o harmônio, que é o instrumento que eu toco também, no Conservatório de Campinas. Então, lá a estrutura era melhor. Por quê? Porque estudava além do instrumento também harmonia, outras disciplinas ligadas. Então, a formação dele melhor foi lá. Mas tem uma terceira formação dele como músico que ele não levou adiante, mas foi com um maestro italiano que morava em Salto, chamado Luigi Baldi. Olha aí. Ele morou em Itu, Salto, onde ele teve mais atuação, e depois em São Paulo. Né? Era um italiano de Lucca e conheceu Puccini, tinha uma formação realmente boa, e com ele estudou violoncelo, que era um instrumento que o pai do Roberto, chamado Luigi de origem, né, tocava. Foi um instrumento dele, da vida toda. Né? Luigi criou uma orquestra em Itu, o grupo dos seresteiros do passado, né, que fazia serestas, foi presidente da banda União dos Artistas. Então, o universo cultural, quero dizer, do Roberto, de infância, era muito musical, muito artístico. Né? E o seu nome, então, reúne o nome do seu avô e o nome do seu pai. Justamente. Quando eu nasci, o meu avô já tinha morrido. E ele quis, não é, enfim, que eu tivesse o nome do pai dele e dele. Então eu fiquei com esse Luiz Roberto, que enfim, é um nome composto que eu vejo vários aí, né, mas para mim é uma motivação familiar mesmo. Né? Há vários Luizes em casa, Luiz Antônio, Luiz Augusto, né, em homenagem ao avô, mas o meu ficou em homenagem ao pai também. Né? E assim, digamos, nesse contexto, como músico, ele foi o que mais estudou em casa. Dos 10 filhos, todos eram músicos. As 7 irmãs estudaram música na escola, ou algumas em particular, tocando algum instrumento, mas todas cantando. Então é interessante que ele se tornou organista e regente de coro num contexto completamente familiar. As irmãs estavam todas lá. Todas. E é disso que eu me lembro. Não é? Do harmônio da igreja, não é? Ele e as minhas tias todas, né, em torno do harmônio, em 2 vozes, 3 vozes cantando. Isso acho que é um aspecto legal da gente pensar.
É uma família muito ligada à produção Musical. artística, musical, né? É claro que alguns tios tinham uma vocação maior para as artes plásticas, né? Ele teve 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, que tinham muita qualidade em pintura, desenho, né? Até outras coisas, né? O irmão mais velho dele, o Nicolino, por exemplo, era ventríloco, né? Tinha um boneco, o Zé Guela, que eu conheci, né? Então, sabe, a casa tinha esse contexto, né, de artístico. Então, ele viveu, acho que esse talento dele nasce, né, nesse contexto aí. E professor, como que era a Itu daqueles anos, né? Eu imagino que muito voltada para as atividades da igreja, como você está falando, seu pai tocava o órgão da igreja, coordenava o coro, suas tias participavam ali do coro. Como que era um pouco de Itu naquela época? Conta pra gente. Bom, ele nasceu em 1924, né, o ano da Revolução Paulista, não de 32, mas a de 24, né, que também teve uma movimentação importante. Havia em Itu ainda, na época do coronelismo, aqueles clubes políticos, né, que era um ambiente para quem não ia para a igreja. Era um ambiente de sociabilidade. Tá. Né? Então, havia o clube... depois, o Ituano Clube foi fundado um ano antes, né? O Ituano Clube é de 23. Mas havia clubes para aqueles homens de poder da produção agrícola, não é? Que moravam em fazendas, vinham para a cidade. Então tinha esses clubes que eram de jogatina, de bailes, né? Para essas famílias de expressão cultural maior, social, econômico maior, né? Havia também outros clubes para gente remediada, não é? E que isso tinha muito esse escalonamento social, né? E também havia os cinemas, que eram lugares de entretenimento muito desejados, as retretas de banda na praça, não é? Que eu alcancei isso na década de 70, ainda havia a União dos Artistas fazendo concerto na praça. Então, isso era um ambiente social importante. Agora, as igrejas em Itu sempre foram colunas, não é? A Igreja do Carmo, por exemplo, tinha lá a congregação mariana com 600 congregados. Você se imagina o universo que é isso? 600 congregados naquela época. Naquela época, né? Então, boa parte dos homens jovens desse período estavam ligados a um movimento como esse, que foi do Brasil todo. A congregação mariana foi o maior movimento no Brasil no século XX. Nenhum outro movimento arrebanhou tanta gente como as congregações marianas. Todo mundo fazia parte disso, né? E o Roberto também. Mas numa outra congregação, que era da Igreja do Bom Jesus. Bom, ele, enfim, a família envolvidíssima com a igreja, né? Os pais, os irmãos, todos, primos, tios. E ele fez o catecismo, né? Que naquele tempo eram 3 anos de catecismo. Então, com 5 anos ele já estava no catecismo da igreja, né? E depois ele entrou para a Cruzada Eucarística, que era uma espécie de como é que diz assim, uma perseverança. Depois fazia a primeira comunhão na igreja, né? E daí ele já foi para a congregação mariana. Com 14, 15 anos ele se tornou congregado mariano. O congregado é um sujeito que faz uma consagração dentro da igreja. Então, não é uma irmandade que a pessoa vai assim, ele vai de vez em quando, é o dia da festa, põe... Não, o congregado mariano ele vai toda semana. Tem compromisso. Tem um compromisso, né? E eu não sei se nessa congregação que nós estamos falando, alguém foi mais envolvido que o Roberto. Não sei, porque ele realmente tomou aquilo como um projeto de vida. Ele chegou a ser presidente Chegou a ser presidente da congregação, né? Fez parte de várias diretorias e era o organista que organizava o coro, né, dos congregados, que naquele tempo tinha um repertório musical lindíssimo. Mas ele não ganhava vida como tocando na igreja, né? Não. Na Igreja do Bom Jesus ele foi só voluntário. 30 anos como organista, só voluntário. Ele nunca recebeu um tostão. Isso está registrado várias vezes no Diário dos Jesuítas, que eu consultei diversas vezes, né? São anos de registro da década de 1910 até 90.
há um diário, não é? Eu consultei isso tudo, tem muitas referências a ele, né? Várias, nosso organista voluntário nunca quis receber, nunca recebeu um tostão. Agora, na igreja matriz, havia, todos os domingos, na missa das 10 horas da manhã, era chamada missa pro populo, ou seja, a missa para a cidade, a missa para a comunidade, a missa... Então essa missa era cantada, né, o coro cantava 2, 3 vozes e tal. Então ele ia tocar nessa missa. E lá havia cachê. Então muitas vezes ele recebia o valor que o pároco pagava e distribuía para os cantores também. Né? Era um valor irrisório, seria R$10 para cada um, uma coisa assim, que para tomar um sorvete, né, alguma coisa. Então, nesse contexto, ele recebia lá um trocado, né? Mas ele não vivia disso. Para sustentar a família, como é que fazia? Aos 16 anos ele foi trabalhar no cartório, ele era cartorário, né? No primeiro cartório de notas de Itu, foi onde ele trabalhou a vida inteira, 36 anos. Né? Então ali ele foi escrevente, escrivão, até se tornar oficial maior do cartório quando ele se aposentou, né? Era o responsável pelo cartório. Então era uma vida muito burocrática, ele tinha que trabalhar de terno e gravata todos os dias, porque era exigência do cartório, e depois o cartório veio para dentro do fórum, onde está a Câmara Municipal em Itu. Sim. Ali era o fórum, inaugurado em 1959. Ele já trabalhava no fórum, no cartório, muitos anos antes, mas os cartórios foram para lá. Eles deixaram de estar em casa alugada aqui e ali para ocupar aquele espaço. Então, quando a gente entrava no fórum, a primeira sala à direita era o primeiro cartório. Ele trabalhava ali. E à esquerda era o segundo cartório, né? Então, nesse contexto, era um contexto de papelada. Carimbo da entrada no papel, transcreve documento, alguém pede certidão. É um trabalho muito burocrático, né? E ali ele se tornou datilógrafo. A música era até uma válvula de escape de um trabalho assim tão burocrático. A música era uma possibilidade de criar, não é? De extravasar até esse contexto de talento musical, né, que ele tinha, e saindo, né, dessa trabalho rotina mecânico, né, uma rotina bastante maçante, né? E parece que ele foi juiz de menores e juiz de paz também, né? Que são duas figuras, hoje em dia, ninguém, acho que nem sabe, né? Nem sei se... Hoje não existe mais nada disso, né? Bom, então dentro do cartório, ele ainda atendia o juiz, não é? Nas audiências, não é? Então o juiz ia fazendo aquela inquirição com réu, né, na audiência, e ele está ali datilografando, né, com os 2 dedos, mas com uma agilidade impressionante. Um parêntese. Quando eu estudei datilografia, aquele tempo a gente fazia o curso de datilografia, você deve ter feito também, né? Claro que fiz. Eu fiz na escola Hamilton, em Itu. A professora da dona Emília Camargo faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos. Era uma senhora muito austera, assim, um rosto fechado, pouco sorriso, muito séria, profissional, muito respeitada também, né? Então a gente ficava naquela sala, na Rua Paula Souza, em frente ao Museu de Energia, ali do outro lado da calçada do Becão. A gente ouvia só os barulhos, né? E ninguém conversava, ninguém falava nada, porque aquele ambiente era muito austero. Bom, primeiro dia de aula, cheguei ali, aquela máquina antiga, aquele teclado pesado, né? E a gente tentando entender onde estavam as coisas no teclado. Dona Emília se colocou do meu lado assim, disse assim: eu tinha 10 anos, você tem a obrigação de ser um grande datilógrafo. Eu olhei para ela assim, tentando entender aquele, né, o contexto. Eu falei assim: seu pai foi o melhor datilógrafo que eu conheci. Bom, eu que já estava meio desesperado com aquilo, você pode imaginar, né? Me faz uma comparação dessa. Enfim, mas então fora do cartório e das audiências, né? Então havia as nomeações. Então ele foi durante quase 30 anos, né? Ele foi nomeado juiz de menores. O que o juiz de menores fazia? O juiz de menores ia na porta do clube, do cinema,
circulava na praça para ver se havia menores de idade. Era o terror. Era o terror. Na época. Eu me lembro. Era o terror. Né? Havia aquele carro, né, escrito lá, juizado de menores, né? E a gente fugia daquilo. Né? Porque todo mundo frequentava o clube sem ter idade. Né? E então, uma das funções dele, nomeada, era justamente isso. Então ele tinha que frequentar, por exemplo, baile, tinha que frequentar cinema e tal. E antes de começar a sessão, ficava na porta, né? Entrava um outro, assim, quantos anos você tem? Tenho ficava a carteirinha de estudante. Olhava não, você não pode entrar, esse filme não é para sua idade e tal, ou no clube, assim, porque então essa era uma função. Né? Que havia vários senhores que faziam esse trabalho, alguns cartorários, outros não, mas todos nomeados. Né? E a outra coisa chamava-se juiz de paz. Né? O juiz de paz era o juiz de casamentos. Hoje é juiz de casamento. De hoje. Né? Então ele assistia casamentos civis. Alguns aconteciam na sacristia da igreja, outros aconteciam no próprio cartório. Não, alguns na casa da pessoa também. Né? Então ele era convocado para isso. E então, digamos que muitas pessoas de uma geração anterior à minha, até pais e alguns amigos, etc., né? Seu pai que fez o meu casamento, né? Quando eu era criança eu achava esquisito isso aí, né? Eu falei assim, mas meu pai era padre, por que ele fazia casamento? Porque eu também, no contexto da igreja, né, eu via o casamento sendo feito, religioso, né? Mas nunca me tocava dessa questão, né? Depois que minha mãe me explicou. Então ele assistia, né? Então eu vi várias certidões, né, perante o cidadão Roberto de Francisco, ele que era a figura do Estado que tornava aquela união legal, quer dizer, ele era testemunha do Estado. Então o nome aparecia nesse documento. Portanto, ele não serviu no cartório do registro civil, mas vinha assistir os casamentos civis. Professor, mas eu queria voltar na questão da congregação mariana e de como seu pai conheceu sua mãe na congregação mariana, porque eu estou sabendo que foi uma história de amor extraordinária. Minha mãe chamava-se Avaci, ela faleceu há 2 anos, com 97 anos, né? E a minha convivência com ela foi muito grande, eu era muito apegado com minha mãe também. Como eu já disse, eu fiquei órfão muito pequeno, né? E minha mãe não nasceu em Itu, ela era de Santa Catarina. Ela nasceu numa fazenda da família lá, né? E cresceu lá, estudou lá. E só com 21 anos é que ela veio para cá, para visitar a avó que tinha se mudado para Itu e ficou. Interessante que minha mãe tinha um pequeno diário desse tempo e ela saiu de Santa Catarina no dia que acabou a Segunda Guerra Mundial, no 8 de maio de 45. Né? No mesmo dia, a gente vê aquela anotação a lápis, né? Ela não colocou que acabou a guerra naquele dia, é que a data é a mesma. Né? E enfim, ela chegou a Itu e havia uma tia-avó dela que cantava no coro da igreja. Só que tia-avó cantou na igreja, ela estava nos últimos dias de cantar na igreja, né? E elas eram todas moças. E essa tia tinha 60 e tantos anos, né? Já estava no fim da carreira, digamos, né? E Laura Portela e Isaura Portela tinham cantado no coro com aquele Tristão Mariano da Costa, Elias Lobo, aqueles antigos, né? Só nomão, né? Só aqueles nomes que era o contexto, né, de Itu naquele tempo, né? Então, a Isaura e a Laura Portela começaram a trazer logo a Vaci, que era o período dela da Cici, para a igreja. E as primeiras amizades que ela fez foi justamente das meninas da congregação mariana. 2 primas do Roberto e as 7 irmãs dele. Então, esse foi a turma. E a turma de juventude dos dois. Né? A turma que ia sentar na praça, né? Tomar um sorvete, que ia para o cinema junto, né? Que tinha esse conteúdo. E na própria igreja, óbvio, né? E, bom, ele ficou completamente encantado por ela. E ela, quando fez 90 anos, né, minha mãe, escreveu
umas memórias e nisso ela dizia assim, ele vinha, me acompanhava até a porta de casa quase todo dia, eu ia para o colégio, ele ia me esperar na porta do colégio, voltava comigo, ele dizia que a gente estava namorando, assim, mas não era uma coisa séria, né? Para mim nunca foi sério aquilo, eu achava sempre que era uma brincadeira dele, Para né? ele era. Para ele era uma coisa seríssima e talvez muito tímido, muito, né, sei lá. E, bom, ela terminou o colégio, ela foi visitar o pai no sul, que tinha tido um derrame, e lá ela recebeu um telefonema que havia uma vaga de professora para substituição em Piedade, aqui perto de Sorocaba. Então ela foi para lá, para lecionar, já assumir, né, uma cadeira, e as vindas dela para Itu se tornaram muito raras. Então a vida dela mudou completamente, né? Então nesse contexto, lá morando em Piedade, ela começou efetivamente a namorar um outro rapaz, né, com quem ela se casou. O casamento aconteceu em Itu. Quem você acha que tocou no casamento? Não acredito. Aos prantos. Não quis ver a noiva, não quis do coro alto, né? Não tinha visão da noiva, ficou arrasado. Coitado do Foi seu um pai. sofrimento pavoroso, era uma pessoa destruída, né? Saiu pelo fundo da igreja, pela casa dos padres, não quis saber de nada. 4 anos depois, né, disso, ela... Ele não teve outra namorada nesse Ele tempo? teve namoradas antes e depois, né? Tem até uma sapequice de juventude, né? Que vem um circo, chegou um circo aqui em Itu e ele se envolveu lá com uma malabarista. O circo foi embora e ele foi junto com o circo. E ficou 1 mês fora de casa. A minha avó quase morreu, quase perdeu o emprego, depois voltou. Voltou tudo normal, foi, né? Mas Coisas ele teve de outros... juventude. Hoje ele teve pequenos relacionamentos, né? Mas a Cici era a grande paixão dele. E aí, ela com 4 anos de casada, ela ficou viúva, grávida. Então, ela voltou a morar em Itu, né? E ele esperou um pouco, que a minha irmã, que nasceu... E desse primeiro casamento dela? Foram 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. E aí ele voltou a rodear lá, né? Agora mais sério, né? Porque, enfim, eram mais velhos e tudo, e acabou que assumiu a família, né? Que ele assumiu a responsabilidade da criação desses filhos, né? E para eles, meus irmãos, é o pai, né? Porque eles conviveram muito pouco com o pai deles, né? Então, o pai da memória, o pai das coisas divertidas, até das chamadas, de tudo isso, né? Foi o meu pai. Então, a partir dos 43 anos, a vida dele mudou completamente, né? Ele conseguiu finalmente se casar com a mulher que ele foi a grande paixão da vida. Era uma loucura. Que bonita história. Quem o conheceu, a doutora Maria Lúcia até que Caselli, que era grande amiga, né, e é uma grande amiga nossa, que ela diz isso, né, que ela entrou no cartório e ela soube que ele ia se casar, ela disse assim, Roberto, você vai se casar? Eu soube, né, com quem? Ele falou assim, com a mesma. Que é a mesma de sempre. A mulher que foi a da vida toda dele, né, na cabeça dele, sempre existiu só ela. Minha mãe era uma mulher de muita energia, sabe? Era uma mulher elegante e que, assim, os homens, eu acho que quando jovens chamava atenção e ela oferecia, assim, uma segurança para as pessoas. Eu acho que isso para ele foi muito importante. Quais os nomes dos seus 3 irmãos por parte de mãe? Tenho 3 irmãos, José Nilceu, João Pedro e Maria Edith. Maria Edith só conheceu o meu pai. Porque o primeiro marido morreu, ela estava grávida da Maria Edith. Ela estava grávida da Maria Edith e tinha os 2 pequenos, né? Maria Edith era o xodó do meu pai. Ele tinha uma loucura por ela. Era a única menina de casa, né? E ela por ele, um encantamento. Uma coisa louca. E desses 4, só você que seguiu aí na área da música ou os outros 3 irmãos? Só eu sou músico, eles estudaram um pouco, né? Até porque minha mãe era cantora também na igreja, né? Ela estudou um pouco música no colégio das irmãs, né? Havia obrigatoriamente o ensino de música, e ela cantou no coro,
nós temos fotos do coro do Bom Jesus, já com coro e orquestra, né, que era aquela formação antiga. Desde 46 ela já está no grupo. Né? E ele meio perto, assim, nas fotos. Interessante isso. Professor, voltando aí então para o seu pai, nessa atuação que ele tinha na Igreja Católica, ele trabalhou como voluntário no Bom Jesus e ele fazia a função de sineiro, né? Que é uma função que eu gostaria que você explicasse um pouquinho aqui para o nosso público. Como é que funcionava essa coisa de ser sineiro naquela época? Qual a importância? Quando a gente ficava coroinha na igreja, né, para ajudar a missa, eu também fui coroinha e também fui sineiro, né? Mas no contexto dele, muito mais interessante. Por quê? Porque era aquela missa antiga, não é? Então que o menino, não é, que ia ajudar a missa, ele tinha que conhecer muito daquele contexto. E o latim para responder a missa. Sim. Que o papel do coroinha era responder a missa. O padre dizia e o coroinha dava a resposta. Né? Dominus vobiscum, et cum spiritu tu. Então tinha que ter essa... E era o coroinha que fazia isso, né? Desde criança. Ele foi coroinha desde os 7 anos. E uma coisa muito divertida da vida de coroinha é a torre dos sinos, né? Então ele aprendeu todos aqueles toques antigos, né? Porque os toques eles têm significados diferentes. Hoje ninguém entende mais isso. Em alguns lugares, São João del Rei, por exemplo, quem mora naquele contexto central da cidade sabe o que está acontecendo. Eu mesmo não sabia que tinha um toque específico para cada situação. Toques para chamar para a missa, toques para, por exemplo, anunciar uma determinada novena que está acontecendo. Há sinos que são específicos de irmandades. Então, quando aquele sino, aquela sonoridade daquele sino está tocando, é determinada coisa, né? Mas no contexto que ele viveu, então havia muito o repique festivo, né, a chamada para missa, os toques mais simples durante a semana, os toques mais festivos para o final de semana, os toques fúnebres. Né? Porque hoje uma coisa que até eu lamento bastante, né, que a gente perdeu a sacralidade da morte. Né? A pessoa hoje ela morre no hospital ou em casa, seja como for, não é? E há uma preparação dessa pessoa por profissionais desse corpo, né? Ela vai para um velório, num lugar chamado velório, e há o sepultamento. Isso é uma coisa completamente civil. Antigamente não tinha nada disso, a pessoa era vestida pela família, colocavam vela na mão da pessoa, você sabe dessas histórias, né? Você de família... Velada dentro de casa, né? Todos os velórios eram em casa. Todos os velórios eram em casa, eu me lembro disso, né? Colocava uma cortina roxa na porta. Cobriu espelhos, né? E depois havia essa passagem pela igreja. Então, na igreja a gente tinha o toque fúnebre. Era um toque muito triste, doído, porque era o sino maior, mais grave, né? Com aquelas badaladas compassadas, 12. Então, era o tempo da chegada do féretro, se havia missa, se havia só uma encomendação, tá? E a saída. Então aquilo era muito dolorido, né? Então ele teve essas duas funções, uma que era o toque do sino, né, fúnebre, e também o toque da música fúnebre, quando era por exemplo, uma figura da comunidade, ou uma figura que era de expressão cultural, até social, né? Assim, olha, é melhor ter música aí, né? Que a pessoa está muito envolvida aqui e tal. Ele, na Igreja do Bom Jesus, ele ocupou todas as funções, só não rezou a missa, né? Mas ele ocupou todas as funções. Foi sacristão, controlou a casa, a administração da casa, em tempo que não havia padres para isso, né? Com essa disposição, né, de administração, tempo de muita pobreza, né? Os jesuítas sempre tiveram uma casa muito pobre. E ele punha dinheiro lá para comprar uma coisa, outra. Né? Então, sacristão, marcar missa, receber... São funções que são até prosaicas, assim, né? Mas são funções diferentes de uma vida comum. Né? Às vezes você pergunta se seu pai, né, o que é médico, advogado e tal. Meu pai teve múltiplas funções. Cartorário, sacristão, organista na igreja. Né? Uma atuação bem diversa. Diversa, né? Diversa. E de pouca
expressão de reconhecimento público, nada disso. Ele nunca se envolveu com política? Nada. Não. Meu pai foi congregado mariano a vida inteira e foi presidente da congregação mariana. Foi o máximo que ele chegou em política, né? Quer dizer, dentro da igreja, né? Que era coordenar os trabalhos, né? Chamar o pessoal para carregar o andor da procissão, né? A ata da reunião, os trabalhos sociais, né? A congregação mariana tinha jornal, edição mensal, programa de rádio, time de futebol, trabalho com os pequenos, ele trabalhou com os pequenos também, cineminha. Uma atuação muito forte na comunidade da congregação mariana. Congregação mariana. Então eram 150 congregados mais ou menos, né? Então ele atuou em várias frentes. Ele e outros amigos, né? Mas ele sempre um pouco com liderança. Só que isso era uma função muito de bastidor. Né? Ele era um sujeito de bastidor. Nunca ele estava à frente das coisas. Sacristia, dentro da sacristia. No coro alto, lá tocando, ninguém o via. Né? E era isso que ele curtia, na verdade. Você disse que tem um acervo no Museu da Música, né? E no site do Museu da Música também temos algum material para quem quiser do nosso público saber mais. Agora, para o centenário dele, a gente pretende criar uma pequena exposição virtual que vai estar no site. A gente tem uma coleção de documentos, uma coleção de partituras do pai. O pai dele tinha uma caligrafia muito bonita. Uma caligrafia linda. Luigi. Di Francesco. E ele não tinha caligrafia bonita, era uma letra muito ruim, como a minha, que é pior que a dele, né? Então, o pai dele foi copista de partituras. Então, às vezes eu chego a algum lugar, né, e a pessoa fala, tem um álbum antigo. Eu disse assim, isso é cópia do meu avô. Que legal. Porque ele copiou muita partitura, né? Então a coleção dele é grande porque tem muita coisa que ele copiou. E tem uma pequena coleção também de obras para órgão, para harmônio, né, que são prelúdios, coisas que tocava, né? A cerimônia, a missa era muito diferente do que a gente tem hoje, que a pessoa entra, ela entende tudo, ela está ouvindo tudo e tal, né? Havia muitas partes da liturgia que eram em silêncio. O padre estava ali ditando aquilo que ele lia no missal, na língua latina, né? A pessoa não estava ouvindo nada. A pessoa às vezes estava rezando o terço, estava ali, né? Então ele tocava coisas que eram peças para determinados momentos da cerimônia. Então existiam os cadernos com essas peças, né? Então ele tinha que saber a registração do harmônio, do órgão, para cada peça, para que aquilo não fosse, por exemplo, agressivo, nem ficasse muito miúdo. Se adequasse ao momento. Ao momento e aquilo que está pedindo. Então, o harmônio e o órgão não são como o piano, que você tem como mudança o volume, né? Que você toca mais forte a tecla, ela vai fazer mais volume, ela vai fazer menos volume. Chama-se piano por isso, piano e forte, né? O órgão tem esse problema dos registros, né? O que eu vou colocar? Que combinação de registros eu faço, né? Então tem um depoimento de um amigo dele, o Gil, que foi regente de coro até pouquíssimo tempo em Itu, né? E o Gil diz, né? O seu pai fazia lá, abria aqueles registros, era um monstro de volume, né? E ele sabia bem fazer esse equilíbrio de sonoridade. E não teve nenhuma formação fora desse contexto que eu disse, Itu e Campinas, o Conservatório de Campinas, Carlos Gomes, né? Conservatório Antigo, para ter esse conhecimento. É um pouco empírico também, né? E quais as homenagens que vamos ter aí do centenário? Fora aí a exposição virtual, né? A gente deve ter uma pequena exposição no Museu da Música, né? Que ele está fechado para visita que não é agendada, né? Então a gente recebe as visitas agendadas e pretendemos o ano que vem reabrir, né? Mas assim, então deve ter uma exposição, uma mostra virtual. A gente organizou uma publicação contando a história dele. Não é bem um livro, mas é mais uma fotobiografia, porque a gente tem muitas fotografias. Fotografias que a maioria da família nunca viu, porque ficou
ficaram em álbuns antigos, pastas antigas, cadernos antigos. Isso tudo foi para o Museu da Música, quando o museu foi criado. E assim, para os netos e bisnetos, é um nome. Roberto de Francisco é só um nome. Então é a ideia de criar um álbum para, né, para isso. Então não é um livro que vai ser editado, é um álbum, né, para a família. Bom, então no dia 5 de janeiro tem uma missa, obviamente, que é o contexto dele, dia do aniversário dele, com a participação do Coro do Bom Jesus, que é o coro que ele cantou e regeu, cantando obras musicais do tempo dele. Da Alta Renascença, que era o diferencial, do coro romano, dos compositores, né, Peruzzi, Camatari, que eram compositores italianos daquele tempo, que ele conviveu com essa obra toda, né? Muitos dos padres, dos jesuítas com quem ele conviveu, vieram da Europa com esse repertório, né? O Zabala, por exemplo, que era compositor, era espanhol. O Godin era inglês. Os dois organistas, né, compositores, e ele conviveu intimamente, né, com esses compositores. Então, tem isso e uma reunião de família, né, para lembrar, para falar dele, para celebrar, e de certa forma uma saudade, né, que é um momento bom para falar. Né? Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui, principalmente porque eu sei que estar aqui falando do seu pai deve causar internamente muita emoção, né? Não deve ter sido fácil, né? Falar dessa forma, né? Inclusive chamando de Roberto e não de pai aqui. Mas então eu agradeço porque a gente conseguiu registrar aqui hoje a história do Roberto de Francisco e um pouco da história familiar e da vida dele na comunidade, muito importante. Agora fazendo 100 anos, né, do nascimento dele, o centenário, no comecinho de janeiro, né? Muito obrigada, viu? Obrigado você, Mina. Obrigado pelo programa. O programa está fazendo 10 anos, né? Em 2024. 2024 também. É importante a gente celebrar isso, né? É uma área a cultura é uma área tão desprestigiada no Brasil. Você tem esse voluntariado, o programa é extraordinário. Quanto que se divulga, né, através do programa. Parabéns por ele. Obrigada, e obrigado, né, por você abrir esse espaço, né, convidar para a gente estar falando de uma figura que é pessoalmente importante, né, tem um momento da história de Itu que se faz também com a presença dele e fica registrado aqui, né, para quem, enfim, quiser conhecer melhor, está aí. Né? Obrigado. Obrigada, professor. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.